Gostaríamos muito de agradecer a participação de todos vocês nessa webinar, nessa semana nossa de comemoração ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Essa semana, para nós, é muito especial e o objetivo principal de todos esses dias, começando por hoje, é a visibilidade da tuberculose na ponta, na assistência mesmo, e para toda a população brasileira, né? Hoje nós temos ilustres convidados aqui, tentando colocar em foco o diagnóstico da TB. Nós sabemos que o Brasil todo está passando por muitas dificuldades nesse momento. O ano de 2020 também foi um ano muito difícil, e isso impactou diretamente no diagnóstico da tuberculose em todos os estados. Então, pensando nisso, essa webinar tem por objetivo de mostrar que tosse também pode ser tuberculose, os avanços e os desafios no diagnóstico da tuberculose, principalmente nesse momento de pandemia pela Covid. Então, gostaríamos de convidar a Érica para começar as apresentações, depois eu apresento com mais detalhes a doutora Margarete. A Érica Kimara, ela é do Instituto Adolfo Lutz, é bióloga, mestre em biologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Atualmente, ela é diretora técnica do Núcleo de Tuberculose e Micobactérias do Instituto Adolfo Lutz. Então, obrigada, Érica, muito obrigada pela sua disponibilidade. Gostaria de lembrar a todos que podem fazer perguntas, tem um formulário de questionamentos disponíveis no Media Center. Então, só fazer as perguntas que nós vamos selecionar as perguntas que serão respondidas aqui no final do webinar, tá bom? Obrigada. Se quiser compartilhar aí, Érica, a sua apresentação. Fernanda, gostaria de agradecer o convite, essa data especial para todos que trabalham com tuberculose, ainda mais no momento tão difícil em que nós vivemos, né? Então, eu vou falar um pouco agora para vocês sobre a tuberculose e esses desafios que a gente tem para realizar o diagnóstico dessa doença. Então, a tuberculose, ela continua afetando milhões de pessoas todos os anos, né? Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, ela relatou mais de 10 milhões de pessoas que adoeceram no mundo. E desses 10 milhões, 3 milhões não foram diagnosticados ou notificados. Desses casos notificados, 57% foram diagnosticados bacteriologicamente. E desse, 60% foram testados quanto à resistência à rifampicina. Os casos resistentes, somente 38% tiveram acesso ao tratamento. Então, apesar do progresso que nós tivemos no combate à tuberculose, as metas estabelecidas para a estratégia ENDT-B da Organização Mundial da Saúde, elas não estão sendo alcançadas, né? A taxa de diminuição da incidência de tuberculose, ela está em torno de 1 a 2%, mas ela deveria ser de 4 a 5% em 2020 e acima de 10% em 2025. Então, para atingir esses objetivos, a Organização Mundial da Saúde, ela recomendou a adoção de políticas para a inclusão dos testes diagnósticos rápidos como o primeiro teste para os pacientes sintomáticos. Mas, para isso, a gente precisa do aumento da capacidade da realização dos testes, com o quê? Com a utilização de plataformas com maior capacidade e automação, testes de custo reduzido, melhoria na qualidade desses testes e maior acesso aos pacientes. Mas também esses testes, eles precisam detectar o bacilo da tuberculose, eles precisam detectar as resistências aos fármacos de primeira e segunda linha e também detectar a tuberculose latente. No entanto, a pandemia de Covid, ela tem alterado esse plano. Bom, então, apesar de todo esse plano que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, nós nos encontramos numa pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Então, todos esses esforços, né, que foram feitos para o diagnóstico, tratamento, foram convergidos para a COVID. No caso dos laboratórios, né, os profissionais tiveram que adequar o seu trabalho para a manipulação desse novo agente. O maior objetivo, então, tem sido capacitar os profissionais para entenderem as semelhanças entre a diferença entre a TB e a COVID, para proporcionar uma maior segurança e eficiência no trabalho do laboratório. A grande diferença é que a TB é curável, enquanto muito ainda precisa ser estudado sobre as
terapias que são empregadas no tratamento da Covid, né? As duas são doenças transmissíveis por vias aéreas, elas podem ser diagnosticadas rapidamente, mas elas precisam de uma conscientização e de uma cooperação das pessoas para permitir que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento sejam mais eficientes. Em termos de biossegurança, nós estamos tratando de 2 agentes de risco 3. Então, a contenção, ela vai ficar baseada na virulência, na transmissibilidade, na disponibilidade de tratamento e no tipo de procedimento que é realizado, né. Hoje nós sabemos que as práticas usadas para manipulação do bacilo são as mesmas que devem ser usadas para o trabalho com o vírus. Mas o maior desafio, ele tem sido manter o diagnóstico e o controle da TB alinhados aos objetivos da estratégia NTB no meio do enfrentamento da pandemia. Muitos profissionais que realizavam diagnóstico para TB, eles foram deslocados para fazer o diagnóstico da Covid. Muitos adoeceram, tiveram que ser afastados, alguns se aposentaram. Então, o quantitativo de pessoas que trabalham nos laboratórios diminuiu, assim como o número de pacientes que procuraram o serviço de saúde. Então, somente aqueles que tinham sintomas mesmo é que estavam procurando o atendimento. Então, como que é que essa situação tem impactado o diagnóstico da tuberculose? Vou mostrar aqui para vocês uma série histórica da produção de exames para diagnóstico de TB no Instituto Adolfo Lutz, no período de 2008 e 2020. Então, aqui a gente pode verificar que a implantação de um teste molecular rápido ele pode aumentar a oferta no diagnóstico. Então, a gente teve a implantação em 2019, só que a pandemia, ela pode interagir negativamente com relação a esse esforço. Em 2019, foi implantado um teste rápido molecular para detecção de resistência. Isso proporcionou um aumento de 27% nos testes realizados e uma redução de 70% no custo desses testes. Só que com a pandemia, o número de testes realizados voltou ao que a gente fazia em 2018. Então, nós podemos ver que também o impacto na rede de teste rápido molecular do Estado de São Paulo também foi muito grande. A rede, ela realiza cerca de 40% de toda a produção de testes no país, e em maio de 2020, na primeira onda do Covid, nós observamos uma queda na realização dos testes em todo o país, e ela mais acentuada no Estado de São Paulo, que teve uma diminuição de cerca de 39%. Apesar da diminuição do número de testes realizados, a porcentagem de positividade, ela continuou a mesma. Aqui em São Paulo, ela gira em torno de 7%. Mas o impacto da Covid na TB acompanhou o ritmo de proliferação da doença, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre a a produção dos testes no município de São Paulo e no interior de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo, ele realiza ao ano 2 campanhas de busca ativa, uma no mês de março e a outra no mês de setembro. Aqui a gente teve o primeiro caso de Covid detectado, então aqui a gente tem a curva do município de São Paulo que caiu rapidamente logo nos primeiros meses do ano. No entanto, o interior de São Paulo conseguiu fazer uma produção normal, porque o Covid avançou para o interior de São Paulo alguns meses depois. Depois a gente teve, então, em agosto, a abertura das restrições e a segunda campanha teve melhor sucesso no estado, né? Mas novamente a gente vê que os dados de produção vão decaindo no final do ano por conta do aumento de casos novamente de Covid. O decréscimo na realização de testes, ele também não teve um impacto na detecção de resistência. Nas duas técnicas em que a gente realiza a detecção de resistência, tanto na rede de teste rápido como no Instituto Adolfo Lutz, nós não observamos diferenças significativas entre os períodos 2019 e 2020.
A exceção foi que as amostras extrapulmonares, apesar de a gente ter um aumento na detecção em 2020, nós tivemos uma queda significativa na detecção de resistência à rifampicina neste tipo de amostra. Então, para entender como a rede de laboratórios tem trabalhado para continuar com o diagnóstico da TB no meio da pandemia, nós fizemos uma avaliação das condições dos laboratórios com a aplicação de um questionário para verificar possíveis pontos de melhoria nesses laboratórios e para poder ajudar de alguma maneira. Então, nós observamos que o remanejamento do turno das pessoas, ou seja, ter pessoas trabalhando no maior período de tempo, né? A gente pode ver que tem laboratórios que trabalham das 7 às 20 horas, não necessariamente as pessoas trabalham neste horário, mas sim existem turnos. Isso permite a ampliação da capacidade analítica. E é uma solução muito importante para locais que têm poucos profissionais, ou, no nosso caso, em que os profissionais foram alocados para outras áreas e sobramos com poucos profissionais. Quando nós questionamos sobre a situação de infraestrutura, a gente percebeu que a utilização de ferramentas virtuais é uma alternativa para as visitas de supervisões presenciais. E isso pode ajudar os laboratórios a encontrar soluções em tempo real. Muitas vezes eles têm alguma dúvida: como que eu coloco? Será que essa cabine eu posso usar? Eu posso fazer esse tipo de procedimento? E você utilizar uma ferramenta virtual pode ajudar rapidamente a solucionar esse tipo de problema. Então, nós verificamos vários aspectos e resumindo, com os resultados dessa pesquisa, a gente pode perceber que a infraestrutura dos laboratórios, ela precisa ser melhor adequada. Principalmente quando a gente pensa nas redes de lógica, que nesse momento são fundamentais. E que a gente também precisa que os profissionais sejam treinados, ou muitas vezes retreinados, em procedimentos de biossegurança e outros procedimentos operacionais visando a solução desses problemas que a gente precisa tão rapidamente atender. Então, com isso, eu deixo aqui para vocês algumas conclusões que a gente chega. Então, primeiro, a pandemia ela impactou a demanda de exames solicitados e ela vai impactar no controle da tuberculose. A rede laboratorial, ela foi desafiada, ela tem sido desafiada, mas ela tem mostrado que está pronta para atender, mas ela tem um potencial de aperfeiçoamento. Então, é imprescindível que os laboratórios tenham melhorias na infraestrutura, no fluxo de trabalho e na capacitação de pessoal para atender melhor esses desafios que a pandemia tem imposto. E mais do que nunca, a implantação de testes mais rápidos e acurados vai ser necessária para o diagnóstico e controle da TB, como a gente já viu que ela foi importante para a melhoria e ela vai ser uma das ferramentas que vai nos auxiliar nesse sentido. Então, com uma notícia de que 12 meses de pandemia eliminaram 12 anos de progresso na luta mundial contra a tuberculose, eu deixo para vocês, então, uma pergunta. Como que nós podemos multiplicar os nossos esforços no combate à tuberculose? E aqui eu deixo a minha reflexão para vocês, eu agradeço esse tempo. Obrigada. Obrigada, Érica, pela brilhante apresentação e também por manter o tempo. A Érica foi até econômica no tempo. E é bom até que a gente consegue mais tempo para as perguntas, né? Que já estão mandando perguntas aqui para a gente está selecionando. Então, agora eu vou passar para a doutora Margarete. Então, a doutora Margarete, ela é médica, doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pneumologista clínica e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Acho que todo mundo tem vendo a doutora Margarete incansável aí nessa pandemia, mas a origem toda dela é a tuberculose, né? E a gente conta com todo o apoio técnico dela aqui no Ministério da Saúde, não só agora, mas em muitos anos, né? Queria agradecer a disponibilidade também do doutora Margarete, imagino que a agenda está uma loucura, e pode aí se apresentar e depois compartilhar a sua apresentação, por favor. Obrigada, Fernanda, foi um prazer, uma honra estar aqui, convidada pelo controle do programa, sem dúvida nenhuma, essa é a minha origem, né, essa é a área da qual eu tenho dedicado os últimos, pelo menos, 30 anos da minha vida,
E nesse momento eu desenvolvo, vou compartilhar aqui a minha apresentação, Fernanda, porque já se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou responsável, sou investigadora, né, está aqui declarada aqui nos meus conflitos de interesse, eu sou investigadora principal de um estudo com a nossa velha conhecida vacina BCG para a Covid-19. Estamos no momento de finalizar a inclusão de voluntários. O Brasil incluiu aproximadamente 2.500 profissionais de saúde, 860 conosco no Rio de Janeiro e 1.300 no Mato Grosso do Sul, mais 400 em Manaus. Foram 3 sites que começaram em momentos diferentes. Então, depois, se alguém tiver alguma curiosidade, nós podemos comentar sobre isso, né? O contexto, mais ou menos, todo mundo sabe, né? Esse é o contexto no qual a epidemia da Covid-19 nos encontrou, né? Uma doença com um padrão ainda muito prevalente, um perfil de ocorrência em pessoas de mais idade, quer dizer, a tuberculose tem esses paradoxos, né? Esse é um padrão mais ou menos de país desenvolvido, né? Que acontece tuberculose em gente de mais idade, uma taxa de TB e HIV mantida, e um número de pacientes imunodeprimidos não HIV, que é crescente. Isso se deve ao uso de pessoas em uso de medicação imunobiológica. Essa é a origem do problema, né, para aqueles que isso foi o que nos chegou da China, ainda nos primeiros dias de janeiro, chegou a nós como uma pneumonia atípica. Rapidamente nós aprendemos, eu vou comentar, se tiver tempo, como é que foi essa nossa intensa curva de aprendizado. Essa é a origem, né, um beta-coronavírus, né, na verdade, que vem dessa família. Essa é a árvore taxonômica publicada pela revista Nature, ainda no meio do ano passado, mostrando a origem, e as 2 coronaviroses anteriores, o SARS-CoV-1, que foi em 2017 anos atrás, e a MERS, que foi em 2012, restrita aos países do Oriente Médio. Esse foi o primeiro trabalho publicado na Lancet, né, pelos chineses, mostrando, né, a origem do problema. Em dezembro, quer dizer, já havia pessoas expostas naquele mercado. No dia 31 de dezembro foi feito o alarme epidemiológico. No dia 31 o mercado foi fechado. No dia 1º de janeiro o caso foi diagnosticado. E no dia 3 de janeiro eles haviam decifrado o genoma do SARS-CoV-2, né? Então, em poucos meses, a pandemia da Covid-19 trouxe o risco de comprometer muitos progressos, como a Érica disse, né? Nós tivemos um retrocesso enorme, né? Nos países de baixa renda. Peraí, deixa eu diminuir aqui, porque está me atrapalhando. Nos países de baixa renda, o cenário de fechamento completo por 2 meses, deixando apenas os serviços essenciais funcionando, o que ocorreu foi um impacto enorme. O diagnóstico da tuberculose teria sido reduzido em pelo menos 50%, causando um aumento de até 20% do número de mortes esperado nos próximos 5 anos. Há vários estudos da literatura, como aqui estão citados, outros estudos indicam que a pandemia pode ter impacto também sobre os programas de controle da tuberculose, mesmo em países completamente diferentes, como o Reino Unido, na Inglaterra, como a Índia, ou como um país africano, como a Serra Leoa. Como é que eu faço aqui para andar? O reflexo desse contexto no Brasil, né, houve um levantamento feito aí pelo programa, esses slides foram cedidos pela Fernanda, gentilmente, mostrando que em 26 das 27 coordenações estaduais de controle, e 22 relataram modificações na força de trabalho nas suas equipes. Então houve um número enorme de gente trabalhando em trabalho remoto, mesmo nas coordenações. Houve realocação de técnicos para ações relacionadas à pandemia, descrita em 37% das coordenações. Houve busca ativa de pessoas com sintomas respiratórios e realização de tratamento diretamente observado. Foram aquelas atividades que mais sofreram alteração nesse período e que foram parcial ou totalmente descontinuadas em 2/3 das capitais brasileiras, respectivamente. E de que nós estamos falando e por que isso é tão importante em relação à tuberculose? Porque, na verdade, embora não seja uma pneumonia, classicamente, mas a Covid-19
compromete muito frequentemente, na maior parte dos pacientes, os pulmões. E hoje nós já sabemos que a doença nós podemos caracterizar, já caiu por terra todo aquelas primeiras descrições de que os fenótipos eram importantes para a definição de gravidade. Hoje a doença se define como uma enfermidade bifásica, né, com uma fase virêmica inicial, seguida de uma fase inflamatória, com grande liberação de citocinas, que é quando o paciente complica e pode entrar em síndrome respiratória aguda grave, hipoxemia, falência cardíaca, etc. Né? Então, nos agravantes são que pessoas com tuberculose ativa não diagnosticada podem transmitir a doença na comunidade, né, sempre fazendo esse paralelo entre as duas condições, né, e a convivência prolongada, o ambiente, como são duas doenças, ambas, uma bacteriana, uma viral, transmitida por fatores ambientais, né, não há dúvida de que houve uma demanda gerada por atendimento às pessoas suspeitas com a Covid-19 que sobrecarregaram o serviço, afetando os demais serviços de saúde. E ainda, como progrediu a definição da Covid-19? Olha como é complexo. A tuberculose também é uma doença que atinge todos os órgãos virtualmente do corpo humano, né? E a Nature, nesse artigo que eu considero seminal, imperdível para todos lerem, é um artigo que foi publicado no começo de agosto do ano passado, definindo a doença como uma storm disease, né, uma doença tempestuosa capaz de causar uma trombogênese, todo o comprometimento da microcirculação em todos os órgãos do corpo humano, literalmente, inclusive o sistema nervoso central. Quer dizer, o vírus é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e comprometer o sistema nervoso central, exatamente como a tuberculose também o faz, como nós sabemos. E depois disso ainda houve mais esse trabalho que definiu finalmente a Covid-19 como uma endotelitis, né? Uma doença do endotélio, quer dizer, capaz de causar, pela sua grande expressão inflamatória, causar trombogênese e obstrução de toda a microcirculação, não apenas nos pulmões, mas nos rins, no coração, causando sequelas que são responsáveis pela grande maioria das sequelas que nós vemos. Nós publicamos agora, esse mês, tem 10 dias que saiu publicado, que nós escrevemos em conjunto com vários pesquisadores europeus, né, a doutora Raquel Duarte de Portugal, o doutor Giovanni Migliori da Itália, né, um colega da China, fazendo uma analogia entre uma interação tuberculose e Covid-19, uma revisão da literatura do ponto de vista biológico, clínico e efeitos sobre a saúde pública, né? Então, as duas doenças têm transmissão aérea, contato próximo, acometem primariamente os pulmões, os sintomas, sem dúvida, podem se sobrepor. Na Covid-19 existe um comprometimento pulmonar com inflamatório, né, sobretudo da microcirculação, obstruindo alvéolos, né, então aqui foi onde a atuação, digamos assim, macrofágica é muito importante, exatamente como ocorre na tuberculose também, exceto que na tuberculose não tem essa participação tão grande de células inflamatórias na microcirculação, porque basicamente é uma doença alveolar, né, e aí tem o papel do TNF-alfa, o papel do interferon gama, que não tem muito a ver, digamos assim, com a Covid-19, mas tem os fenômenos inflamatórios que são muito semelhantes. Então, isso nós colocamos também nesse trabalho e, finalmente, colocamos os testes diagnósticos, fazendo uma analogia ao que existe hoje no estado da arte, né, o exemplo de testes, para que eles servem, a sensibilidade de cada um, a especificidade de cada um, e o custo de cada um desses testes, né? Então, desde os testes para tuberculose, como, por exemplo, o teste de cultura, ou o teste de baciloscopia, ou o teste de GeneXpert Ultra, né, que é o que nós estamos usando, já com preço calculado atualmente de aproximadamente $10 o custo, até os testes de antígeno para SARS-CoV-2, os testes sorológicos, que têm um custo variando aí entre $5, $20 e até $100 nos testes mais, e aqui não está incluído, evidentemente, o genotyping, porque o genoma não é feito em todos os casos, naturalmente, né? O que aconteceu, da mesma maneira como a Érica se referiu ao impacto sobre os exames diagnósticos, nós tivemos um impacto muito
muito grande, eu diria, quando nós comparamos um ano para o outro, janeiro a junho de 2019 para 20, e agora possivelmente vocês vão fazer isso para 2021, e nós tivemos uma redução de menos 20% de notificações de caso, comparando um ano com o outro, que é um impacto imenso, depois de todo o esforço que nós vimos fazendo esses anos todos. Aqui, de novo, uma variação percentual mensal da notificação de casos, comparando regiões e o Brasil como um todo, né? O Brasil é essa linha cheia preta aqui, mostrando que houve, sem dúvida nenhuma, um impacto muito grande e que isso vai refletir seguramente no aumento de demanda nos nossos serviços nesses próximos 2 a 3 anos, provavelmente. Aqui a variação por estados, a variação de notificações de casos de tuberculose segundo nível de atenção, então aqui na atenção primária menos 5,3%, em outros serviços menos 11, mais ou menos, por cento de demanda. O impacto, portanto, foi uma redução de 20% na notificação de casos de TB nesse período, quando comparado ao mesmo período no ano anterior, e uma redução da notificação de casos de TB, tanto em serviços de atenção primária quanto nos de maior sofisticações. Existe uma superposição também, que eu queria chamar a atenção, embora na tuberculose o padrão nem sempre seja, nós sabemos, um padrão cavitário clássico, né? A tuberculose também pode ter lesões de comprometimento alveolar intersticial, causando, pelo menos em volta da lesão original, um padrão de vidro fosco. Esses são todos os exames de pacientes com Covid-19 em diversos estágios, desde comprometimento como esse aqui de cima, no canto esquerdo desse slide, mostrando um comprometimento aproximado de 25% a 30% do pulmão, até gravíssimos comprometimentos. Se nós olhássemos algumas dessas radiografias, nós pensaríamos até que pudesse ser uma tuberculose ou uma outra micobacteriose. E aqui mostrando o aspecto clássico, as primeiras radiografias, né, essa aqui à direita é uma tomografia normal, e aqui o clássico padrão com aqueles patches em vidro fosco, mostrando a morfologia, digamos assim, dessa lesão e como isso pode complicar rapidamente num doente que tem aquela tomografia e que em 24 horas evolui para 80% de comprometimento pulmonar, exigindo, obviamente, esse doente foi para ventilação mecânica. No diagnóstico que nós recomendamos, né, ratificando o que a Érica falou, é testar sempre que possível, sendo brasileiro, de área urbana, sobretudo nas de alta prevalência, né. Eu imagino que Manaus, por exemplo, que nós sabemos que tem uma incidência e uma prevalência de tuberculose muito alta, deve ter havido seguramente aumento da morbidade por TB e Covid, né. Aqui no Rio de Janeiro também, nós tivemos no nosso serviço, que nunca parou de funcionar, nós nunca interrompemos o nosso atendimento, a nossa assistência, nós testamos vários pacientes, como eu trabalho na Fiocruz, não tínhamos dificuldade para testar os doentes, nós testamos muitos doentes sintomáticos por suspeita de Covid e, na verdade, tivemos muito poucos casos, tivemos 2 casos de pacientes que estavam envolvidos no estudo Simplice-TB, que é o outro ensaio clínico que eu também estou coordenando, para redução do tempo de tratamento da tuberculose, eles já estavam em follow-up, porque o follow-up é de 2 anos, e tivemos, aí sim, na pesquisa do BCG, temos encontrado um número bastante significante de pacientes que, mesmo vacinados, têm apresentado Covid-19 positivo. A clínica pode ser semelhante, a exposição a ambas as doenças, o risco de piores desfechos, como eu coloquei no nosso trabalho, né? O que nós tivemos de descobertas e decepções nesses 12 meses praticamente, né? Tivemos decepções com os tratamentos, quer dizer, hoje está claro que a Covid-19 é uma doença sem tratamento medicamentoso, quer dizer, o que salva a vida são as boas práticas de terapia intensiva para os pacientes graves internados com ou sem ventilação mecânica. O Remdesivir, recentemente aprovado pela Anvisa, imagino que para qualquer progressão teria que passar por uma avaliação da Conitec, não creio que isso tenha chance de prosperar, uma vez que é um medicamento que nós vemos com muita reserva, e essa aprovação pela Anvisa, a meu juízo, pode causar muito problema de judicialização, porque a indicação é tão restrita. Hoje, segundo a última informação provida pelo Dr. Anthony Fauci, nos Estados Unidos e publicada no New England, o Remdesivir só estaria indicado para pacientes em terapia intensiva graves fora da ventilação mecânica, portanto é um grupo restrito de pacientes.
Outro aprendizado grande foi a utilização de anticoagulantes. Hoje nós praticamente anticoagulamos todo mundo que tenha alteração dos marcadores inflamatórios da Covid-19, especialmente troponina e dedímeros. Otimizamos muito, reduzindo ao mínimo a utilização de antibióticos. Infelizmente, tivemos um uso absolutamente abusivo da azitromicina, o que seguramente vai resultar no Brasil no aumento das taxas de resistência aos macrolídeos, o que é muito triste, porque a azitromicina é um medicamento muito usado nos pacientes com DPOC crônica, como um anti-inflamatório e antimicrobiano modesto, mas anti-inflamatório bom, em pacientes com asma grave igualmente. Foi um desastre essa utilização. Aprendemos e ficamos muito mais à vontade com a utilização de corticoides. Além disso, aprendemos muito a ventilar os nossos pacientes, invadi-los menos, otimizar a ventilação não invasiva, a utilização de catéter de alto fluxo ou mesmo de baixo fluxo no paciente que não fica grave, não preenche critério de ventilação mecânica. Estamos hoje testando algum grupo de pacientes com a transferência de plasma e o soro equino, que foi recentemente aprovado pela CONEP para começar estudos em seres humanos, e finalmente aprendemos a questão das sequelas respiratórias, bem como a tuberculose. A Covid-19 é uma doença capaz de deixar muitas sequelas respiratórias de natureza funcional. O paciente pode desenvolver fibrose pulmonar e ficar incapacitado para o trabalho, exigindo reabilitação e readequação. Sequelas neurológicas, temos visto muito, sequelas vasculares e sequelas psiquiátricas com alteração de comportamento, etc. Então eu diria a vocês, meus colegas, sem risco de errar, que eu não tenho dúvida de que os quadros pós-Covid serão quase uma especialidade médica nesse futuro próximo agora, né? Então, esforços integrados entre os programas de controle da tuberculose das 3 esferas, assim como ações coordenadas na rede de atenção para a retomada das atividades, são muito importantes. Aproveitar as oportunidades de sinergia com a epidemia da Covid-19, testando cada vez mais sintomáticos respiratórios, não apenas para a Covid-19, se negativos, sempre que ele tenha sintomas, testar para tuberculose, dependendo da condição epidemiológica do doente, né? Popularização e adoção dos métodos de controle de infecção, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavagem das mãos e todos os cuidados pessoais e coletivos que nós temos exaustivamente, como é que a gente faz? Parar compatibilização, exaustivamente feito, né, e recomendado. Então, essas seriam as considerações, Fernanda, que eu faria nessa apresentação, e estou à disposição para responder as perguntas dos colegas que eu puder, com todo prazer. Muito obrigada pela atenção de todos, e mais uma vez, muito obrigada a Fernanda pelo amável convite de estar aqui com vocês, na minha casa de origem, que sem dúvida nenhuma é a tuberculose. Obrigada, doutora Margarete, pela brilhante apresentação. A gente sempre aprende muito com as suas apresentações, ainda mais essa correlação com tuberculose e Covid, que não é tão falada, né? Não é tão conhecida as características de ambas as doenças falando em conjunto. Isso é bem legal. Então, a gente recebeu algumas perguntas. Queria já agradecer a vocês que, pelo relato aqui, a gente já teve mais de 1.000 acessos nessa webinar. Então, isso para nós é muito legal, dando visibilidade à tuberculose, né? Isso é graças a vocês, com certeza. E a gente selecionou algumas perguntas. Vou fazer uma rodada, aí depois a gente faz outra. Então, Érica, para você, as perguntas que vieram mais é muito em relação à biossegurança, a realização de baciloscopia em bico de pulso nesse momento de Covid, como os profissionais de saúde podem manejar o escarro em locais onde tem muito Covid, se pode manter a baciloscopia nos parâmetros atuais ou não. E aproveitando, como vocês organizaram a rede de São Paulo nesse contexto da pandemia, nesse sentido? A gente sabe que nem todo laboratório tem cabine de segurança biológica. Então, como vocês se organizaram para todas as pessoas terem acesso ao exame diagnóstico de TB? Para a doutora Margarete, houve um questionamento sobre a pesquisa de BCG e Covid, para saber do seu entendimento se a BCG realmente vai ser protetora nesse sentido ou não, ou se são dados muito preliminares. E também
como manejar um paciente com TB que apresenta também sintomas sugestivos de Covid. Nesse momento, algum contexto especial que a gente deva lidar com essa situação? Ou não há nenhuma recomendação ou alguma recomendação que a gente possa trazer para os profissionais de saúde se adequarem a esse processo? Podemos começar com a Érica, né? Então, Fernanda, a questão de biossegurança é muito importante, lembrando que dentro do laboratório a gente está trabalhando com material infeccioso e para proteção dos profissionais a gente tem que utilizar os equipamentos de proteção corretos. Então, dentro do laboratório, nós vamos utilizar a máscara que é a mais recomendada para esse tipo de trabalho, que é a N95 ou PFF2, elas são semelhantes, e a gente vai ter toda as boas práticas dentro do laboratório para poder conter este agente. Lembrando, como eu coloquei numa das apresentações, que dependendo do tipo de procedimento que você realiza, você pode colocar este procedimento em um determinado nível de contenção. Então, quando você realiza uma baciloscopia, você pode colocar essa contenção no nível 2. No entanto, quando você já tem uma concentração maior do agente, como, por exemplo, quando você realiza a manipulação de uma cultura de tuberculose, vai fazer um teste de sensibilidade, ou no caso do COVID, em que você vai fazer uma cultura de vírus, você já precisa trabalhar dentro de um ambiente de nível 3. Então, no caso dos laboratórios que vão manejar essas amostras clínicas para realizar um teste para COVID ou uma baciloscopia, mesmo uma cultura, você pode trabalhar num ambiente NB2 com práticas de NB3 e utilizando uma cabine de segurança de classe 2, que é aquela que ela tem exaustão externa. Acho que eu respondi a primeira pergunta, né, Fernanda? Sim. A próxima é da rede laboratorial. Como em São Paulo se organizou a pandemia? Isso. Em São Paulo, a gente não teve a desorganização em momento algum da rede, simplesmente a gente teve aquelas questões, né, de profissionais que ficaram doentes e que deixaram de trabalhar, ou profissionais que foram ajudar na área de Covid, mas em todo o tempo a gente trabalhou. Como a gente teve uma diminuição muito grande na realização, na demanda de testes, isso não afetou o trabalho, né? A gente não teve que se reorganizar porque tivemos uma demanda muito grande. Nós tivemos uma diminuição dessa demanda. Uma coisa que foi interessante foi que a gente estava preparado, por exemplo, para fazer campanha de busca ativa, com todos os insumos, que a gente dobra a quantidade de insumos, e de repente nós ficamos com tudo aquilo parado no estoque, porque a gente não tinha demanda. Então, né, neste quesito, a gente não teve uma reorganização. Mas é aquela questão que eu coloquei para vocês do questionário para saber como que os laboratórios estavam, foi dos laboratórios perguntarem para a gente, mas eu posso utilizar a cabine do jeito que está? Como que é isso? Então, foi aí que a gente percebeu que essa atuação, mesmo à distância, é de suma importância. Então, você verificar se o seu laboratório está com a cabine no local adequado, ela tem uma exaustão externa, eles estão fazendo todos os procedimentos adequadamente, essa sim foi uma demanda que nós tivemos e que nós fomos atrás para poder ajudar os laboratórios. Da mesma maneira como, por exemplo, nós fizemos treinamentos de biossegurança internos. Nós verificamos que muitos dos profissionais que eram utilizados em outras áreas precisavam de um novo treinamento. Não necessariamente uma pessoa que estava trabalhando na triagem de material sabia fazer um outro procedimento. Então, todos os funcionários foram treinados novamente nas questões de biossegurança. Agora, a questão do manejo das amostras vai em atendimento àquilo que eu falei com relação ao tipo de procedimento e a questão do nível de segurança. Então, você pode manejar uma amostra biológica dentro de condições de segurança nível 2, lembrando que a gente precisa ter as boas práticas do nível 3, né? É isso, Fernanda? Respondi? Isso mesmo, Érica. Obrigada. Tá ótimo. Agora podemos ir para a doutora Margarete. Quer que eu repita as perguntas? Ou tá... Não precisa, Fernanda, já anotei aqui. Bom,
A primeira pergunta que me foi feita foi sobre a questão de como manejar, né, Covid-19 e TB. Eu acho que assim, a questão de biossegurança, a Érica já respondeu. Eu acho que nós temos é que pensar nessa possibilidade, dependendo, como há um corte, inclusive hoje, cada vez mais definido em alguns setores, em alguns segmentos da nossa sociedade social, Fernanda, sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos, por exemplo, acompanhando projetos nossos da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, em áreas de comunidade de grande densidade demográfica, como, por exemplo, nas comunidades da Maré, né, 180 mil habitantes. Nós estamos fazendo muito diagnóstico de Covid lá. E sempre que eu fui lá e eu orientei, e como nós estamos colhendo material para Covid-19, sempre que o paciente se apresenta sintomático respiratório, eu orientei que fosse colhido os carros e mandado para a Fiocruz, e isso está sendo feito, né? Então, assim, por quê? Porque é uma comunidade muito pobre, naturalmente, onde a incidência de tuberculose, eu nem sei quanto é naquela comunidade, mas é seguramente alta. Então, nós estamos aproveitando e valorizando a questão da sintomatologia. Como manejar? Se o paciente já vai ser internado numa área COVID, ele já está numa área de biossegurança que permitiria, por exemplo, um paciente num CTI COVID, ele já está num isolamento respiratório, né, e todo mundo trabalhando com muito EPI, com muita biossegurança, seguramente a questão estaria resolvida, a questão de transmissibilidade naquele ambiente. Respondendo à pergunta do BCG, Fernanda, a hipótese, né, todo mundo sabe que o BCG é uma vacina que a gente conhece tão bem, né, desde 1976, usada em todo brasileiro que nasce com 2 quilos, então, portanto, nós estamos, a nossa coorte nesse estudo ela é especial, porque dos 5 países que estão fazendo esse estudo, que são Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda e Brasil, nós somos o único país que tem política de vacinação BCG. Os outros todos já pararam de fazer isso há muito tempo. Então, a nossa coorte é uma coorte especial. Nós, inclusive, colocamos um dado que eles autorizaram e nós estamos fazendo IGRA em todos os voluntários incluídos na coorte brasileira. Então, com isso, eu vou poder dizer a vocês daqui a alguns meses qual é a prevalência de IGRA positivo na coorte brasileira desse estudo. Então, a hipótese formulada pela reação imunológica muito variada que é provida pela vacina BCG, como nós sabemos, né, fazendo proteção cruzada com outras vacinas virais que são usadas, né, isso traz a hipótese de que as crianças, inclusive, estariam muito protegidas até por isso, né? Não só pelo BCG, mas pelo BCG junto com outras vacinas. E a hipótese formulada original é de que a vacina BCG não necessariamente vai proteger, impedindo a Covid-19, mas que ela poderá ter uma ação adjuvante junto às demais vacinas usadas especificamente para a Covid-19. Então, o critério de inclusão, Fernanda, é não ter tido Covid, né? Eu não pude entrar no estudo porque, bom, eu não poderia mesmo, porque era investigadora principal, mas, digamos, né, eu já tendo tido Covid, é critério de exclusão. Então, você pode entrar no estudo sendo profissional de saúde, sem limite de idade superior, né, acima de 18 anos, independentemente de ter ou não ter tido revacinação com o BCG, e recebe a vacina ou placebo, porque é um estudo de fase 3, então é contra placebo. Nós vamos fazer uma análise interina agora, né, porque já estamos terminando a inclusão agora no dia 30 de março, fecha a inclusão no Brasil, Mato Grosso já fechou, Rio de Janeiro e Manaus estão incluindo, e nós fechamos tudo dia 30 e imaginamos fazer, já estamos prevendo um subestudo para análise de muitos fatores de natureza imunológica nesses pacientes. Então, já conseguimos autorização, o Brasil teve um bom desempenho no estudo, então eles já autorizaram um subestudo depois com alguns marcadores imunológicos nesses pacientes e vamos ver qual é o grau de proteção conferido pelo BCG. Hoje o mundo todo tem uma curiosidade enorme. A cepa que nós usamos não foi a cepa brasileira, que na verdade não é a brasileira, nesse momento é a indiana. Nós usamos uma cepa chamada Netherlands, que é a cepa holandesa, e que tem uma boa virulência residual também. Essa foi a cepa, sempre me perguntam qual foi a cepa que nós usamos. Então, basicamente é isso, se eu puder esclarecer mais alguma coisa. Obrigada, doutora Margarete. Então, temos um tempinho aqui ainda e temos mais questões interessantes.
Então, para a doutora Margarete, uma questão é: você acha que a máscara irá reduzir os casos de tuberculose no futuro? O uso de máscara pela população? E para a Érica, é sobre o diagnóstico da tuberculose, agora pensando nessas novas variantes da Covid, que impõem desafios no diagnóstico não só da tuberculose, mas também da Covid, mas vai impor desafios na rede laboratorial no manejo desses casos. O que você acha pensando nessas novas variantes que aparentemente são mais virulentas, né, do que as do ano de 2020? Bom, em relação ao uso de máscara, Fernanda, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que sim, né? Não sei que impacto isso trará, mas num país de alta prevalência ou numa área de alta prevalência, eu acho que sim, né? Porque olha o que aconteceu de curioso em relação às viroses sazonais, né? Houve uma diminuição drástica das viroses sazonais no ano passado e muito provavelmente vai repetir esse ano de novo, né? Então, a Fiocruz, que tem o Infogripe lá, enfim, faz todos os gráficos todo ano, mesmo vírus mais agressivos, Fernanda, como sincicial respiratório, das crianças, né, diminuiu assim, mas muito, quase verticalmente para baixo, né? Então, assim, foi muito impressionante o impacto sobre outras viroses, porque as pessoas estavam de máscara e porque as crianças estavam fora da escola, né? Que a aglomeração de criança faz a transmissão das viroses da infância progredir muito. Então, eu acho que é possível que tenha havido, em algumas áreas, em circunstâncias especiais, sem dúvida, um impacto, sim. Obrigada, doutora Margarete. Agora para a Érica. Então, Fernanda, eu acho que o desafio é muito grande mesmo. Como a Organização Mundial da Saúde recomendou, a gente precisa incluir novos testes, e agora nosso desafio é analisar todas essas variantes, verificar o que elas têm de diferente, quais seriam os melhores marcadores para poder realizar novos testes e testes rápidos, porque a gente não pode ficar fazendo genotipagem de tudo o tempo inteiro. Então, são vários desafios, né? A questão da genotipagem, como fazer isso de uma maneira rápida, toda a parte de bioinformática, de análises, pipelines, como também verificar tudo isso, todos esses novos marcadores e inserir isso tudo em testes diagnósticos rápidos para a gente poder ir para frente. Da mesma maneira, eu entendo que a gente precisava ter testes em que a gente consiga, numa mesma amostra, realizar tanto o diagnóstico para TB quanto o diagnóstico para COVID, né? Porque é importante um paciente de TB saber se ele tem COVID da mesma maneira que um paciente com COVID saber se ele tem TB. Então, a facilidade na coleta de amostra, processamento dessa amostra de maneira mais rápida para vários agentes é importantíssimo. A gente sabe que tem muitas empresas que estão colocando esses testes nesse sentido, de fazer painéis de diagnóstico para que a gente consiga detectar vários agentes ao mesmo tempo. Eu acho que essa vai ser a nossa vantagem com relação a isso tudo para correr mais rápido, não tão rápido, porque a gente sabe que o vírus vai ser sempre mais rápido da gente, mas tentando a maior velocidade para a gente conseguir diagnosticar todos esses casos de maneira mais rápida possível para que os clínicos possam ter essa resposta. Obrigada, Érica. Temos aqui mais umas questões. Uma para questionamentos para a doutora Margarete. Então, pensando nas populações mais vulneráveis, como a população privada de liberdade, como lidar com a TB nesse momento de Covid? E para a Érica, eu sei que você já apresentou que a gente teve problemas analíticos e pré-analíticos, né, para a chegada de amostra nos laboratórios. Então, como os laboratórios podem trabalhar em rede para ajudar a aumentar essa fase pré-analítica que as amostras cheguem no laboratório para serem executadas? Quais são as suas recomendações nesse sentido? Bom, em relação ao ambiente prisional, Fernanda, eu acho que é um problema, né? Eu acho que eu, inclusive, já me manifestei algumas vezes dizendo que, uma vez vencidos os grupos prioritários primeiro, né, que seriam as pessoas idosas
E os profissionais de saúde, né, que eu acho que deve estender agora para todas as idades, né, eu não tenho dúvida de que profissionais da área de educação e presos, né, pessoas vivendo no ambiente prisional, sem dúvida nenhuma, seriam prioridade para receberem vacinação para a Covid-19. Não tenho a menor, estou convencida disso, né? Agora, acho que o controle deve ter sofrido algum impacto também, eu não tenho ideia, né? O CRODA, eu sei que está fazendo trabalho de observação lá em Mato Grosso, né, na prisão de Dourados, mas eu não tenho ainda informação, mas eu sei que o Júlio está fazendo um follow-up desse universo, né, que não recebeu vacina e que teve casos de Covid-19. Até bem da verdade, eu até fiquei surpresa, porque teve menos do que nós esperaríamos que tivesse, uma vez que o ambiente é confinado e muitas vezes muito promíscuo mesmo em muitas dessas prisões, né? Eu acho que é, sem dúvida, um grande complicador. Obrigada, doutora Margarete. Agora para a Érica. Então, Fernanda, a gente sabe que a gente tem um gargalo muito grande no pré-analítico, né? A gente, no momento que faz a análise, quando a gente desenvolve um método diagnóstico, a gente tenta colocar um método mais rápido, mais acurado, de menor custo. Então, a gente vai desenvolver tudo isso. Só que não adianta eu ter este método maravilhoso se eu não tenho um pré-analítico muito bom. Então, o que que a gente precisa trabalhar? Treinar as pessoas que vão fazer a coleta dessa amostra, treinar as pessoas no transporte dessa amostra e como que ela vai chegar no laboratório. Então, tudo isso tem que ser com qualidade, com tempo, eu não posso demorar muito tempo, eu preciso colocar sempre nas condições adequadas de temperatura e transporte. Então, a gente percebe que muitas coisas são coisas básicas que a gente já ensina há muito tempo, mas que elas precisam ser cada vez mais aprimoradas e as pessoas precisam prestar muita atenção que isso é primordial. Então, se eu não faço uma coleta adequada e eu transporto este material numa temperatura que também não é adequada, quando ele chegar no laboratório, o laboratório não vai ter condições de processar isso mesmo, porque, de acordo com as normas de qualidade, ele não pode aceitar esse material, isso vai impactar no resultado. Então, a gente precisa ter este tempo. Uma das coisas que a gente verifica também é que o tempo em que esse material é enviado, o tempo que leva para ser cadastrado no sistema é muito grande. Isso também impacta na devolutiva do resultado para o cliente. Então, a gente precisa observar, eu acho que é mais importante a melhoria, que eu diria, é a observância de tudo aquilo que já foi colocado e treinado em todos os manuais que a gente conhece. Então, sempre o laboratório precisa capacitar as unidades, capacitar todos aqueles que vão fazer essa coleta e o envio do material. Eu acho que a gente está trabalhando agora com a melhoria daquilo que já existe. Não adianta a gente inventar muita coisa nova. É cada vez mais fazer o que já foi estipulado com muita qualidade. Então, obrigada, Érica, obrigada, doutora Margarete. Agora estamos nos nossos minutos finais. Então, queria pedir a vocês agora, em relação à fala final mesmo. Então, como a gente já conversou, né, a pandemia pela Covid-19 diminuiu muito o diagnóstico da TB, possivelmente diminuiu a cura também do tratamento, possivelmente aumentaram os óbitos, apesar da gente ainda não termos informações atualizadas nesse sentido. Então, pensando na eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar nos profissionais de saúde, na população, que a gente tem que correr, né? Temos que compensar esse tempo perdido em momentos de pandemia ainda, que dificulta muito as nossas ações, né? Que por mais que a pandemia começou já tem mais de um ano, ela veio, ainda está altíssima nos estados, a gente nem sabe quando ela vai diminuir, quando vai estabilizar, possivelmente quando tivermos uma vacinação mais ampla da nossa população, né? Então, gostaria de pedir a mensagem final para vocês, para as pessoas que estão assistindo o nosso webinar. Eu acho, Fernanda, que a questão nesse momento, né, eu já disse isso algumas vezes, né, é de consciência cívica mesmo, né? Eu até, por conta do Dia da Tuberculose,
Eu tenho escrito, como vocês sabem, todas as terças-feiras tem uma coluna no Globo da Hora da Ciência, e meu artigo de amanhã se chama A Velha Tísica e a Covid-19, em homenagem ao Dia Mundial da Tuberculose, né? Então, eu estou chamando a atenção justamente da nossa população, da nossa sociedade civil, que muitas vezes considera que a tuberculose ainda já é coisa do passado, né? Ainda recebo amigos e pessoas que se referem assim como uma coisa estratosférica, né? Dos romances, quando na verdade a gente diz, olha, nós temos mais de 70 mil casos a cada ano, né? 15 mil só no Rio de Janeiro, onde a gente vive, as pessoas se surpreendem. Então, eu acho que prestar esse tipo de informação, divulgando isso, é muito importante, né? Nós vamos ter também um encontro aqui com a sociedade civil agora nessa próxima sexta-feira, de novo, vamos participar, Valéria Rola, eu, Ézio Távora, justamente uma coisa aberta, com várias representações da sociedade civil, no sentido de esclarecer. Eu acho que o nosso papel nesse momento, além de tratar e assistir os nossos pacientes, é realmente sair das nossas caixinhas, digamos assim, dos nossos laboratórios, dos nossos consultórios, e realmente vir a público, chamar atenção para um problema que é muito importante e que certamente a Covid-19 terá um impacto muito grande num país como o Brasil, Fernanda. Obrigada, doutora Margarete. Érica? Olha, concordo com a doutora Margarete, eu acho que é nosso papel realmente fazer a divulgação desse tipo de material, principalmente começando com quem está do nosso lado, né? Muitas vezes a gente percebe que os que trabalham ali, né, vamos falar do laboratório, que é onde eu fico, a gente percebe que as pessoas não compartilham suas experiências, suas vivências, não compartilham as técnicas, os manuais, verificam se realmente tudo dentro da sua qualidade. Então, eu acho que o compartilhamento dessas informações é imprescindível. Precisamos dar o apoio a esses laboratórios, a todas essas unidades de assistência, porque muitas vezes o que a gente percebe é que eles estão pensando que estão trabalhando sozinhos. Então, a questão de fortalecer a rede é extremamente importante. Ninguém está trabalhando sozinho, a gente tem todo um arcabouço para poder fazer esse trabalho, então é muito importante que todos saibam e divulguem essas informações e cada vez mais a gente fortaleça o trabalho que já é feito para que então esse trabalho possa crescer. Então, eu acho que o que eu espero agora nesse momento é que a gente tenha essa força para ir para frente, porque a gente vai precisar bastante deste incentivo e desta força de trabalho. Obrigada, viu, Fernanda? Então, obrigada. Agradeço novamente a Érica, a doutora Margarete. Sabemos que a vida está muito corrida, muitos compromissos, mas valorizamos demais esse tempinho que vocês tiveram para conversar aqui com a gente, mostrar para as pessoas, dando visibilidade à tuberculose. Também gostaríamos de deixar uma mensagem para os profissionais e para a população, que tosse também pode ser tuberculose, então fique atento, seja nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, na sua família. Então, se alguém está com tosse por mais de 3 semanas, procure um serviço de saúde, que pode ser tuberculose também. E queria deixar um recado para os profissionais que tuberculose é essencial. Então, mesmo em momentos de pandemia, mesmo com serviços sobrecarregados pela Covid, a gente não pode parar de diagnosticar, de identificar as pessoas que têm sintomas sugestivos de TB, de coletar amostra, fluxo, para enviar para os laboratórios e para tratar essas pessoas que têm um diagnóstico. Então, por mais que a pandemia sobrecarregue nossos serviços, a gente tem que se organizar de tal maneira a dar acesso à população a esse atendimento, né? Mas agora chegamos ao final. Gostaria de agradecer a todo mundo que também que ficou uns minutinhos assistindo a gente. E podem mandar perguntas, as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui pelo tempo, a gente pode responder depois. Então, muito obrigada a todos, viu? Estamos juntos nessa luta. Tchau, obrigada, Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tchau, Érica. tchau. Obrigada, Margarete.